Cara, como é que é... Lá no, assim, em 2000 e... Eu não vou lembrar direito. Mas, porra, no Tropa de Elite 2, aquele deputado lá era tu mesmo? Quer dizer, era. Baseado em. É? O Mas Fraga, como... o Fraga, o Fraga. Mas como é que foi isso aí? Os caras chegaram em tu e te pediram uma autorização? Não, eu conto. Essa história é boa. Aliás, é uma história. É longa, mas eu vou dar uma encurtada, mas ela é interessante fica pra à vontade, cacete. Tem pra caralho. O Tropa de Elite é do Zé Padilha. O Tropa de Elite 2 é o filme maior bilheteria da história do cinema brasileiro. E aí é curioso, porque eu conheci o Zé Padilha. Olha como é que a vida, é foda, né? Eu conheci o Zé Padilha quando ele fez um documentário chamado Ônibus 174. Tô Não ligado. sei se... Cara, é bom, viu? Quem tá assistindo a gente... não é o filme Ônibus 174, não. É um documentário do Zé Padilha chamado Ônibus 174, aquele episódio do sequestro do ônibus. O Zé fez um documentário sobre aquilo que é genial, que ele conta a história do assaltante, mostra quem é, de onde veio, como é que foi. O Zé é muito brilhante. Eu não conheci o Zé, pessoalmente, e assisti o documentário. Na época eu era professor de história, eu sou professor de história, 20 anos de sala de aula, trabalhava com pesquisa na área de direitos humanos, segurança pública. E aí, cara, teve um cara que é um grande amigo, assim, uma grande figura, que fez história comigo, ele fazia geografia, história, na mesma época, o Leon Diniz, professor lá do Rio de Janeiro, professor de geografia, figuraça. O Leon, ele dava aula em muitos pré-vestibulares populares, saca isso? Assim, não sei como é que é em São Paulo, no Rio tem muito, e é um negócio sensacional. São pré-vestibulares comunitários, funcionam nas favelas. Então, porra, juventude da favela, que não tem como pagar um pré-vestibular caro, estuda no pré-vestibular comunitário. Uma galera da aula... Eu dei muita aula em pré-vestibular comunitário, né? Eu sempre gostei muito da aula em projeto social. Dei aula há muitos anos dentro das prisões, né? Porque aí o que acontece? O Leon inventou um projeto, junto com outros, que era Domingo é Dia de Cinema. O que é o Domingo é Dia de Cinema? Domingo de manhã, 9 da manhã, no Cine Odeon, que fica na Cinelândia, todo mundo conhece Rio de Janeiro, Cine Odeon clássico, cinema, lindo cinema, 600 lugares, 2 andares, né? Bons tempos de cinema de rua nessa estrutura, né? Ele fazia uma apresentação de um filme com um debate. E quem ia assistir? Os alunos dos pré-vestibulares comunitários. Ele dava aula em vários. Legal. E o ingresso custava R$1. Bem E, acessível. então era bacana, assim, porque boa parte desses alunos não iam ao cinema, porque o cinema é caro, né? Então, era a chance dos caras irem ao cinema, aquilo ajudava no vestibular, porque eram filmes sempre relacionados a algum tema que podia cair numa redação de vestibular, alguma coisa assim. Puta projeto, esse negócio legal pra cacete. E o Leão me liga e fala assim, Marcelo, pô, vem dar aula aqui um domingo, e no projeto Domingo é Dia de Cinema eu vou passar o ônibus 174 e o debate vai ser você e Zé Padilha. Olha lá. Aí eu falei, pô, topei, vou, mas eu falei, mas que hora? Era verão, meu irmão. Domingo, 9 da manhã. Eu falei, Leão, nem minha mãe vai nessa porra. Domingo, 9 da manhã, um sol a pino no Rio de Janeiro. Cara, quando eu cheguei, tinham 500 alunos. 500 Lotado. alunos. Porra. Pra assistir o filme, domingo, 9 da manhã. Como é que faz pra enfiar 500 caras no Odeon? Não, o Odeon é grande, o Odeon tem 2 andares. É? Cabe 600 gente pra capacidade, cacete. quase. Cabe. E aí, mas gente pra cacete. Eu fiquei encantado com o projeto. E eu conheci o Zé Padilha debatendo o ônibus 174. Olha como a vida é. Eu dando aula de história nas várias escolas que eu dei aula, uma das escolas que eu dei aula era o Colégio Legrand, em Botafogo, e eu tive uma aluna chamada Aniele. Né? Foi minha aluna primeiro, segundo e terceiro ano. E eu fui professor homenageado da turma dela. E a irmã dela era a Marielle. Né? E eu conheci na formatura da Aniele. Neste dia do debate do Domingo é Dia de Cinema, a Aniele estava e falou assim, quero te apresentar uma pessoa, a minha irmã, que era a Marielle. Marielle, era a Marielle. Marielle, a própria Marielle. Entendi. Sim. No mesmo dia que eu conheci o Zé Padilha, eu conheci a Marielle. No mesmo dia. Isso Que é foi muitos anos nesse- atrás. 2005. Entendi. 2005. Tem 15 tempo. anos, né? 2005. E aí, enfim, teve o debate, foi bom pra cacete, eu troquei telefone com o Zé Padilha, a Marielle ficou no final conversando comigo. No ano seguinte, eu fui candidato a deputado e a Marielle entrou para fazer a minha campanha dentro da favela da Maré. Eu fui eleito deputado estadual, ele entrou para trabalhar comigo, trabalhou 10 anos, é a minha história com a Marielle, que depois a gente fala sobre isso. Mas eu conheci o Zé e fiquei amigo do Zé. E a gente foi debater o ônibus 174 em vários lugares. Depois o Zé me legal. chamava para debater. Eu fui ficando amigo do Zé por causa do ônibus 174, lá atrás. Aí o Zé fez o Tropa 1, que teve polêmica. Muita gente acusou o Zé, e eu acho injustamente, de
estimular a tortura por causa do Capitão Nascimento. E olha que certamente muita gente não sabe. Por que o Capitão Nascimento chama Nascimento? Vocês lembram do ônibus 174? Qual era o nome do menino? O cara, o assaltante que fez o tráfico. Eu não vou lembrar. Sandro Nascimento. O nascimento do nome do Sandro Nascimento, que era o assaltante, que teve aquela tragédia inteira, é o que gera o Capitão Nascimento. Porque ele queria mostrar os dois lados. Então tem uma conexão entre o Tropa de Elite 1, o Capitão Nascimento, e o Sandro Nascimento do ônibus 74 do negócio. Interessante. É o Zé Padilha. Interessante isso. O Zé é um cara muito, muito inteligente. Aí, quando lança o Tropa 1, tem muito debate sobre o papel da polícia, o BOP, a violência policial, tortura, gera uma polêmica grande. Sim, foi né? É um filme que mudou a percepção da sociedade sobre ela mesma, né? Muitas pessoas não tinham ideia do que era o Rio. Eu lembro que quando eu chegava em outras cidades, os caras ficavam assustados quando eu falava que aquilo ali era a realidade da vida do Às vezes era até muito pior, né? E aí, bom, e foi o Wagner Moura, meu grande amigo, irmão, que fez o Capitão Nascimento. Então, enfim, aí pima o Tropa de Elite 1. E teve polêmica beça, né? Muita gente não gostou, muita gente gostou. Mas, resultado. Aí eu já era deputado estadual, fiz a CPI das milícias. A CPI das milícias foi em 2008, gerou a prisão de 240 milicianos. Todos os líderes de milícia foram presos no Rio de Janeiro por conta da CPI. Minha vida mudou muito por conta disso. Pra caralho também, muita né? coragem. Fudeu mais eles que foram presos, mas me fudeu no sentido da vida ter mudado completamente, mas eu não me arrependo de nada, né? E aí, enfim, fiz o que tinha que fazer, depois a gente conta um pouco isso, por que eu entrei nessa história, por que eu entrei na política, é a mesma coisa. Mas aí, cara, assim, o Zé me liga, a minha equipe, boa parte dela não gostava do Tropa de Elite 1, achava complicado, enfim. O Zé me liga e fala, cara, preciso falar com você. Eu falei, pô, Zé, fala, vamos almoçar, vem aqui em casa, enfim. Aí falou, cara, eu vou fazer o Tropa 2. Eu falei, porra, Zé, vem mais polêmica aí, cara. Aí ele falou, mas é baseado em você. Eu falei, não. Porra, eu já tô cheio de problemas, Zé. Porra, já CPI, então é sobre isso. Aí eu falei, como assim, cara? Aí ele falou, cara, preciso conversar com você. Eu acho que a CPI das milícias mudou a história da segurança pública do Rio de Janeiro. Né? Você mudou o conceito da segurança pública, porque todo mundo achava a milícia um mal menor, aceitava, e você consegue mostrar que tem uma máfia. Assim, é revolucionário o que aconteceu aqui nessa CPI. É uma CPI que gera prisão de todos os líderes. Então, assim, é um negócio... A gente tem que documentar isso. E eu quero fazer o Tropa 2 para falar qual é a sua grande crítica no Tropa 1. Aí eu falei, a minha grande crítica no Tropa 1 é que você não fala... Você fala da violência policial como se ela começasse e terminasse na polícia, que a gente sabe que não é, porque a violência policial tem a ver com a política. Ele falou, então, o Tropa 2 é isso. Só que você tem que me autorizar a fazer, porque é sobre o que você fez. Aí eu falei, vou reunir com a minha equipe. Chamei a Marielle, que me conheceu nesse dia, que era da minha equipe. Falei, Mari, ó. Aí ela falou, cara, a equipe vai quicar igual a pipoca, né? Vai reclamar. Aí eu falei, cara, mas eu vou bancar. Aí ela falou, eu banco com você, a Mari. E aí a gente foi pra dentro da equipe, uma chiadeira da porra, né? Aí nego reclamava, você confia no Zé? Eu falei, confio. E aí a gente ajudou no Tropa 2, ajudou no roteiro, né? Enfim, e saiu o Tropa 2, que é baseado no trabalho da CPI das milícias, né? Então o deputado Fraga tem muito... É claro que tem ficção, né? Eu nunca casei com a mulher do Capitão Nascimento, graças a Deus, pelo menos isso eu não fiz, né? Então, assim, tem uma relação de ficção ali, mas... Assim, o filme, assim, o que é a milícia, como é aquilo mesmo. Mas tem relação com isso. Entendi.